não são os problemas que nos derrotam. Um problema não é a causa de la derrota de uma pessoa. E se não são os problemas que nos derrotam, ¿qué nos derrota? Lo que nos derrota é a forma que reaccionamos a estes problemas. E aqui, no segundo livro de Reyes, no capítulo 5, vemos 3 formas de reaccionar a um problema. O mesmo problema, 3 formas que uno pode reaccionar a este problema, que determina se uno vai vencer o problema ou se uno vai ser vencido por el problema. Porque vencer el problema ou ser vencido por el problema depende de la forma que uno reacciona a este problema. Vamos a ver que formas uno pode reaccionar a los problemas. Segundo livro de Reis, capítulo 5, diz assim: E Naamán, capitão del ejército del rei de Aram, era um gran hombre delante de su Senhor, e tenido em alta estima, porque por medio de él el Senhor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero era leproso. Aqui vemos a história de um homem chamado Naamán. Naamán era um homem considerado muito importante. Depois do rei, ele era o homem mais importante de aquele país. Pero a pesar de ser considerado um vencedor, de la puerta de su casa afuera, quando ele entrava em sua casa, ele se sentia um fracasso. Porque publicamente ele era aclamado como um vencedor, pero ele escondia um secreto. Um secreto que ele tentou esconder durante muitos anos. Aquele homem tão importante, tão valiente, considerado um êxito, um vencedor, ele era leproso. E a lepra, naquela época, era uma enfermidade considerada incurável. Uma pessoa que era diagnosticada com uma lepra era condenada à la muerte, porque a lepra carcome o corpo, se esparce para todo o corpo e vai devorando a carne de uma pessoa, pouco a pouco. É uma muerte lenta, é uma muerte muito dolorosa. Então vemos que Naamán, quando foi diagnosticado com esta lepra, ele tentou sobrellevar a situação, tentou esconder sua lepra colocando uma armadura, para que a gente de afuera não viera seu problema. Pero quando ele entrava em casa e quitava sua armadura, ele revelava sua triste realidade, que seu corpo estava leproso. E aqui vemos a primeira forma que a gente reacciona ante um problema. E a primeira forma é tentar ignorar o problema. Há pessoas que têm problemas, pero que intentam esconderlos colocando uma armadura. Uma armadura para mostrar ao mundo uma suposta fortaleza para esconder lo que sofre em seu coração. É aquela pessoa que intenta projetar uma imagem de uma mulher, de um homem forte hacia afuera, para esconder lo que passa dentro de uno. Coloca uma armadura para mostrar a la gente: eu estou bem, nada me passa. E há gente
que ha escondido sus problemas, sus traumas, su dolor, su sufrimiento durante tanto tiempo, que ya aprendió a fingir que todo está bien. E a gente não vê su dolor porque a pessoa esconde su dolor. Por detrás de aquela armadura que a pessoa coloca, há coração herido, coração dañado, coração roto. E a pessoa intenta sobrellevar seus problemas, intentando ignorá-los. Pero quando chegam na casa como Naamán e quitam esta armadura, revelam que seu corpo, que sua vida, como está? Leprosa. Que seu coração está roto, choram, não duermem, não têm ganas de nada. Porque quando chegam na casa se dão conta que sua vida é pura aparência. Há gente que não lhe gusta pensar em seus problemas porque dizem, com o tempo as coisas se vão a arreglar. Se não afrontamos os problemas, o que vai passar? O problema vai crescer. É efeito bola de neve. Com o tempo, o problema não vai diminuir. O problema vai crescer. O trauma vai crescer. O complexo vai crescer. O desejo de morir vai crescer. A depressão vai crescer. O vazio vai crescer. O tempo não vai resolver tus problemas, só vai empeorá-los. Como passava com Naamán, ele pensava, eu vou esconder minha lepra. Pero com o tempo, a lepra crescia. Hasta que mata a uma pessoa. E é o que passa com os problemas escondidos que intentamos guardá-los apenas para nós mesmos, pensando que estes problemas, com o tempo, já se resolverão. Estes problemas nos vão a carcomer, pouco a pouco, hasta que nos vão a quitar as ganas de viver. A única forma de vencer a problema é afrontar a este problema. Não escondê-los, não ignorá-los e não viver de aparência. Naamán viveu de aparência durante muito tempo, hasta que o problema já não pudo ser escondido. Então ele buscou a los melhores médicos, pero nadie le pudo ajudar porque não tinha cura. Hasta que dia, uma muchacha lhe falou acerca de profeta. Mira o que diz, versículo 2. E haviam salido los arameos em bandas, e haviam tomado cautiva uma muchacha muito jovem de la tierra de Israel, e ella estava ao serviço de la mujer de Naamán. E ella dijo a sua senhora, si mi senhor estuviera com el profeta que está em Samaria, ele entonces lo curaria de su lepra. E Naamán entrou e falou a su senhor, diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Por que Naamán levou 10 talentos de plata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa? Porque apesar de que Naamán não creia em el Deus de Israel, ele serviu a outros deuses. E ele sabia que para receber o favor de Deus, ele tinha que primeiro honrar a Deus. Por isso que ele não se apresenta ao profeta de Deus de manos vazias. Ele leva ofrendas com ele, 10 talentos de plata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de
roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: e agora, quando chegue a ti esta carta, e aqui verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. E sucedeu que, quando o rei de Israel leyó a carta, que hizo ele? Rasgou sus vestidos e dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que este me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved como busca pleito comigo. Aqui vemos a segunda forma de reaccionar a um problema: desesperando-se. Como o rei de Israel, quando o rei de Israel leyó a carta que dizia: eu envio a mi siervo Naamán para que seja curado de su lepra em Israel, o rei se desesperou, rasgou as vestiduras, porque ele pensou: este homem viene a Israel para ser curado de su lepra, pero e se este homem não é curado de su lepra? ¿Qué va a pasar? Este homem se vai frustrar e vai volver a seu país indignado, enfadado, furioso, e isto vai ser um motivo para que invadam a Israel, para que empiece uma peleia com nós. Ou seja, ele se desesperou porque pensou que passaria lo pior. Há gente que quando passa por um problema, o primeiro que hace é desesperar-se, é agobiar-se, é consumir-se, é rasgar-se as vestiduras e dizer: todo está perdido. Ou seja, a pessoa reacciona de uma forma negativa, se desespera, se agobia, perde a paz, se põe amargada, se enfada, porque há gente que passa por tantos problemas em sua casa, porque se amarga tanto com os problemas que tem em sua vida, que descarga suas iras nas pessoas que não têm culpa em sua família. Está tão enfadado, tão amargado, que echa suas frustrações em sua pareja, em seus filhos, em seus padres. Porque permite que os problemas le desesperem. E há a terceira forma, que é a forma que nós devemos reaccionar. Mira o que diz o versículo 8: e al oír Eliseu, el hombre de Deus, que el rei de Israel havia rasgado seus vestidos, enviou aviso ao rei dizendo: por quê? ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que venga ele a mim agora e sabrá que há profeta em Israel. Primeira forma de reaccionar a los problemas: vivir de aparência, esconder os problemas, ignorar a los problemas pensando que com o tempo o problema se vai resolver. Não se resuelve, empeora. Segunda forma de reaccionar ante os problemas: rasgar as vestiduras, desesperar-se, perder a paz, amargar-se. E temos aqui a terceira forma de reaccionar ante os problemas: com fé em Deus. Não huyas de los problemas, tienes que afrontar a los problemas confiando que o Senhor estará contigo, e se Ele está contigo, tu vas a vencer este problema, porque por mais grande que sejam tus problemas não são mais grandes que Deus, e quando tu entiendes que Deus está contigo, tu não huyes do problema, tu afrontas tus problemas, porque tu sabes, Deus me dará a vitória. Diga: Deus me dará a vitória. Temos que afrontar nossos problemas de la forma que Eliseu afrontou aquele problema, aquele reto, aquele desafio. Tu vês que o problema era ele mesmo.
para los tres, para Naamán, para el rey y para Eliseo. La forma de reaccionar ante los problemas y resolverlos y superarlos y vencerlos es afrontarlos con fe. Creer que Dios está contigo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Por eso Eliseo dijo, ¿por qué? Eliseu, quando supo que o rei havia rasgado as vestiduras, Eliseu perguntou, ¿por quê? ¿Por que rasgas tus vestiduras? E é o que Deus te disse hoje, ¿por quê? ¿Por que te amargas? ¿Por que não duermes? ¿Por que pierdes tu paz? ¿Por que te desesperas? ¿Por que te deprimes? ¿Por que te afanas? Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. E se Deus é por nosotros, quem será contra nosotros? Pero bispo, mi problema é muito grande. Não. Grande é o Deus que está contigo. Ele é mais grande que qualquer problema que venga contra ti. Por isso Eliseu dijo, que Ele venga a mim. Que Ele venga a mim. E você vai saber que há Deus em minha vida. Este problema não vino contra ti para destruir-te, vino contra ti para que se quede provado para este mundo que o Deus que tu sirves é Deus vivo, poderoso e que Ele te dá a vitória. Porque nossa vitória viene del Senhor.